suremanto revuste kebenegefa. Jono kenai stuicancho remorste verba. Uma geração que não tem mais reverência ao grande que onde está no ambiente. Ele é negavaraço. Falou de se posicionar, irmão. Falou da palavra, só tem que ó. Ele é banaraço e cante o reverência. Canta lá managaia sabe que é menos. Gênesis 37:19 nos diz assim. E dizia um ao outro: vem lá o tal sonhar. Vem lá o tal sonhar. Assenta. Existe aqui uma conspiração. O texto trata dos irmãos de José. O seu pai faz de uma túnica, eu ministrei domingo, ou quarta, domingo, né? Na ceia, sobre as vestes de José. E hoje eu quero ministrar entendendo cada processo em nossa caminhada. Porque se você passa pelo processo e não entende o processo, você foi reprovado no processo. Se você passa pelo vento, pelo vale, pela prova, pelo deserto, e não entende o que Deus está te ensinando nesse deserto, você foi reprovado. Qual é o problema? Você vai ter que passar de novo. Lembra do povo de Israel? O povo hebreu? Era para entrar na terra prometida com 40 dias, eles andaram 40 anos. E a culpa não foi dos demônios, a culpa não foi do diabo, a culpa foi deles, por não entender por que eles estavam passando aquele processo. E José, o pai dele, faz uma túnica linda para ele. Só que antes da túnica ele tem um sonho. Um sonho, a lua, o sol se dobra, a lua se dobra e 11 estrelas. E eu perguntei a Deus: Deus, por que ele não dobrou todas as estrelas? Porque ele governou o Egito, ele iria governar as nações que viriam ao Egito comprar comida para comer. Por que o Senhor só mostrou ele 11 estrelas? Porque o lugar que a gente mais é desonrado é na nossa casa. Muitas vezes é na nossa árvore genealógica. Aleluia! Gente que deveria nos honrar, falar bem da gente, torcer para a gente. Eles abrem um buraco e ainda ajudam a falar mal quando alguém fala: viu lá o fulano? Vai falar: aquilo lá não vale nada, não presta. Veremos terrevos na cega. E foi o que aconteceu com José. E eu disse no domingo passado e vou frisar: a inocência de José custou a ele processos terríveis. Tem hora que a gente é muito inocente com as pessoas e as pessoas não são com a gente. Tem hora que você olha para a pessoa com um olhar pastoral, meu pastor, com um olhar de amor, minha pastora, e as pessoas estão com o coração fervendo contra a nossa vida, contra a vida de outra pessoa. Meu Deus. E José está vivendo isso na pele, porque os irmãos arrancam a veste dele, passam no animal morto, na besta fera, para levar para o pai. E aí vai começar Deus preparar José para o governo. Para eu chegar no nível que eu cheguei hoje, eu já perdi muita coisa. Eu já perdi o primeiro relacionamento, eu já perdi meu filho, eu perdi esse aqui. E um dia eu fiquei ressuscitar nos meus braços. Eu perdi minha esposa dentro de uma zafira quando o caminhão bateu no carro. E o Senhor me deu a oportunidade de cuidar dela. Eu perdi pessoas que eu amava de paixão e amo até hoje, mas que não estão mais comigo. E que se dependesse de mim, estava comigo até hoje. Mas fizeram escolhas e fizeram parte de processos na minha vida. Ciclos que começaram e ciclos que terminaram. Ciclos que começaram e ciclos que terminaram. E não é diferente na sua vida. Talvez Deus está fechando o ciclo e a você está empurrando, dizendo: não, Deus, eu já acabei o ciclo.
Eu já terminei o ciclo. É Narakiasene. Você está trazendo para dentro. Você está trazendo para a sua vida quem Deus já jogou fora. Quem Deus disse, ó, não vai andar mais com você. Não vai andar mais com você. E qual é o nosso problema? É nosso. Isso não é só seu, é nosso. Nós temos a nossa parte emocional. E quando alguém fala assim, não vou caminhar mais com você, isso demora a gente digerir. A gente demora a degustar isso. A gente demora entender que alguém vai nos deixar. Agora, existem pessoas que são tão lindas no seu caráter, que o ciclo termina e ela sai pela porta da frente. Mas tem um bando que quando termina o ciclo, ele sai pela porta do fundo. E não é isso que Deus quer nem de mim e nem de você. Nós precisamos entender isso. Se Deus abriu a porta para você, serve desta porta. E quando o ciclo terminar, eu tenho amizades duradouras. Eu estava em Londrina, no centro de Londrina, tem um pastor amigo meu que pastoreou em Ibiporã, congregou comigo no ministério antigo, e eu não via ele há 10 anos, eu orando. Um dia achei ele, a filha dele na rede social, e fui ver ele, deu trombose nas duas pernas, quase morreu. Eu fui lá ver ele e apaixonado. Eu vi a filha dele no colo, no ventre da mãe. A menina hoje tem 18 anos, está namorando. Mas entenda que tem ciclos que nunca vão acabar. Eu vejo a vida do irmão Anderson, vou citar ele, vou citar outros aqui. O irmão Anderson não via há mais de 10 anos. Deus foi lá e colocou. O pastor Sebastião está comigo desde 2010. A pastora Araci, a irmã Maria, a Anne, que aqui está, a Camila, que no momento mais difícil da minha vida em Apucarana, e que nós tivemos que fechar a igreja, eu me lembro que ela e a Suzy me procuraram em lágrimas, dizendo, nós queríamos ter feito mais para que a igreja não fechasse. Eu digo, não carrega esse sentimento de culpa. O que deu para vocês fazer, vocês fizeram. Rompa. Hoje a doutora, hoje ela é doutora, a Suzy e o Rodrigo são pastores em Apucarana. Princípio de honra. Quando eu honro Deus e honro quem me lidera, Deus vai me colocar em lugares que eu jamais imaginaria, fazendo a minha parte. Glória a Deus. Porque a sua parte você vai ter que fazer. Aleluia. E aí, José vai passar pelo processo do poço, ser vendido, casa de Potifar, cárcere, vai para interpretar os sonhos, e ele vai passar alguns processos. Olha para esse irmão e diga assim, você precisa entender por que você está passando por isso. Na hora não, mas quando terminar o processo, você precisa entender. Na hora a gente não vai entender. Quando meu filho foi diagnosticado com câncer, eu não entendi. Estava na live a Letícia, a primeira ovelha online da igreja. Ela disse para mim assim, ela me mandou uma pergunta muito criteriosa. Ela disse, quando o senhor, eu ouvi parte do senhor falando da perda do seu filho, mas quando o senhor perdeu ele, a sua fé enfraqueceu? Eu disse, nunca enfraqueceu. A minha fé nunca foi abalada. Eu falo isso com propriedade. Nunca. Porque eu sabia que o meu filho era crente. Glória a Deus. Eu sabia quem era o meu filho. Eu sabia quem ele era em Deus. Quando eu perdi a minha mãe, a minha fé também não se enfraqueceu, porque eu sabia quem era a minha mãe, ela tinha me ganhado para Jesus. Quando eu perdi a minha sogra, eu perdi a minha intercessora, a mulher que me pôs na casa dela quando ninguém acreditava em mim. Entenda, os processos, eles não vão durar a vida inteira, mas você precisa entender
por que você está passando por isso quando o processo acabar. Então a primeira coisa é: não fuja dos processos, encare os processos. Lores terremores terrevúcia, ores terreminação. Não fuja, não faça igual Jonas, não fuja do problema, não fuja do processo. Tem uma geração que não consegue olhar no olho da gente para resolver problema. É gente que foge do problema. E nós precisamos aprender no processo não fugir. Porque você pode fugir do seu pai, você pode fugir da sua mãe, você pode fugir da sua esposa, você pode fugir de quem você quiser. A pergunta é simples. Salmo 139, parágrafo 5. Ele disse: por detrás e por diante, por cima põe a mão. Tem como fugir dele? Dele não tem como fugir. Então entenda, não fuja dos processos. Problema não foi criado para você correr. Aí vai crescendo jovem, vou começar de criança, adolescente, jovem, adulto e velho. Chega lá na velhice e não sabe resolver problema. Termina os dias tendo que pedir perdão para os outros, porque nunca soube resolver problema. Está na hora de você orar: Deus me ensina nesse evento a resolver problema. A Bíblia diz que o sol não pode entrar, o pôr do sol, ele não pode se pôr sem a gente estar bem com alguém. Não pode. Aí muitas vezes a gente vê pessoas carregando pessoas, dormindo com elas, porque estão ligadas no mundo espiritual. Não fuja do processo. E sabe o que me deixa, tem hora, irritado? Posso falar sim ou não? Sim. É que no mundo, se falasse um A com ele ou com ela, o pau quebrava. Ia para dentro. E aí na igreja não resolve as coisas. Na presença de Jesus, não resolve as coisas. O reino de Deus é organizado. O inferno, o ex-bruxo acabou de contar testemunho aqui. O inferno é organizado. Não é essa bagunça que eu vejo crente fazendo, não. Não dá satisfação, não presta conta de nada. O inferno tem organização. O tráfico de drogas. Eu estive no Rio em 2020 e é organizado. Tem olheiro que, quando você pisa na comunidade ou na cidade, já tem um olheiro com um binóculo olhando, dizendo: ó, está chegando. Aí ele já liga lá em cima, o patrão: ó, entrou um rapaz assim, 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 assado, mas nunca viu ele aqui. Organização. Meninos que ficam 24 horas, menino não, adolescente de 12 anos com arma de fogo na cintura, 12 anos de idade, olhando e mandando informação, olhando e mandando informação. Aí vem para a igreja, quebra princípio, quebra regra. Não fuja de problema, resolva os seus problemas. Aleluia! O seu pai não vai viver a vida inteira para resolver problema seu. A sua mãe não vai viver a vida inteira para resolver problema seu. Esse marido não vai viver a vida inteira para resolver problema seu. Aprenda a resolver problemas. Quem está aí, diga glória a Deus. Glória a Deus! Então, José não fugiu dos processos. Ele encarou. Tem cova? Vou passar por ela. Porque o Deus que me deu sonhos vai cuidar de mim. A segunda coisa que eu encontro no texto: processos te prepararão para coisas extraordinárias. Aleluia! Quem não passa pelos processos não vive coisas extraordinárias. Meu Deus! Eu perdi um filho. Quantos filhos Deus me deu? Espirituais, filhos do coração. E eu não perdi porque ele dormiu no Senhor. Entenda isso.
Se você não entender que o processo está te treinando, que o processo está te preparando, essa escassez está te preparando. Eu estava numa mesa hoje almoçando e os irmãos diziam: os mineiros é mão fechada. Eu dizia: mineiro é econômico, nem sai comprando igual louco aí não, rapaz. Não é que a gente é mão de vaca. Está falando de mim, eu sou mineiro. É porque a gente não dá um passo maior que o outro. Porque quando a gente dá um passo maior que o outro, vai sobrar para gente. Aí você não dorme, o credor bate na porta, aí você fala para a criança assim: ó, avisa que eu não estou aí não. Ele está lá dentro. Está lá dentro. Não. Deus quer que você passe um processo para você viver o que ninguém está vivendo. Deus quer nesse processo se tornar especialista na área em que você está passando. Eu quero me tornar especialista na área do câncer. Eu já sou especialista na área de avivamento, na área de cura, na área de milagres, mas existem áreas que eu tenho orado dizendo: Deus, eu passei pelo processo, então me capacita e me torna alguém especialista na área. A sua área é venda, e o processo está terrível, não vende nada. É Deus ensinando: estoca quando tem, quando não tem, a naraçou, remalha, até. Use o que está guardado como escape. Aleluia. Mas se torrar tudo, não vai comer nem arroz e feijão. Tem hora que eu quero vestir umas coisas, mas não posso. Eu digo: não pode. Tem hora que a gente quer calçar algumas coisas. Quem está aí, diga glória a Deus. Mas tem hora que não pode. Tem hora que a gente quer trocar o celular, mas tem hora que não pode. Tem hora que você quer trocar mobília, mas se você trocar mobília, você vai se endividar, porque não é a hora. Então passe pelo processo para você se tornar alguém extraordinário, ao ponto das pessoas olharem e falar: se ele venceu, se ela venceu, eu também vou vencer. Aleluia. Quem está aí, diga glória a Deus. Glória a Deus. Então os processos prepararam José para governar, ao ponto que as nações desciam ao Egito para comprar da mão de José.